Bora preparar um cafezinho da manhã. Eu acordo cedo, mas eu tomo café essa hora. Tô lavando roupa, escutando a palavra de Deus, que é a melhor coisa, meus internautas maravilhosos. Nas igrejas, um irmão falar para o outro assim: puxa, mas você não foi paciente comigo. Isso aqui é amor? E muitas pessoas pensam que o amor que nós tratamos, ou melhor, que a Bíblia trata aqui, o amor aqui, nada tem a ver com sentimentos. Zero. Nada. O amor aqui não tem nada de afeição pessoal, afeição pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelo marido, pela mulher, pelo noivo, namorado, enfim, não tem nada de afeição. Tem sim com algo mais, mas muito mais sublime. Porque esse amor tem a ver com o próprio Deus. Não é o que diz a Bíblia, né? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, quando a pessoa, e só quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é que ela verdadeiramente passa a conhecer o amor. Porque o amor aí não é sentimento, não é coração, é inteligência. Então, quando a pessoa ama, ela quer o bem de quem ela ama. Isso é que é importante. Por exemplo, Deus instituiu uns 10 mandamentos. Primeiro grande mandamento, qual é? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não é isso que fala? Então, mas como que eu posso amar alguém que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco? Se o amor estivesse limitado ao coração, como que eu vou gostar de uma pessoa que eu não conheço? Por exemplo, tem uma pessoa lá na Índia, eu não conheço essa pessoa, não tenho nem ideia de como ela é. Eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Que eu não tenho nem ideia de como ela é? Não tem nada escrito sobre ela? Não há possibilidade. Então, o amor que nós vemos aqui na Sagrada Escritura não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com querer bem, querer agradar aquela pessoa que você ouviu falar. Você não conhece, você não viu, você não vê, você não toca, mas você sabe que existe porque é a palavra dele. Então, eu não sei se ficou claro, Esther, essa explicação. Porque, por exemplo, o amor não está ligado, o amor divino, o amor espiritual, o amor que a gente tem para com Deus é algo muito infinitamente maior. Nós não temos esse sentimento de alguém por alguém que a gente não conhece. Só o Espírito Santo pode nos dar quando a gente recebe o batismo. Mas enquanto não se tem o batismo com o Espírito Santo, então a pessoa, como é que ela vai amar alguém que ela não conhece? Em outra parte diz sobre o amor que ele não é egoísta. Quer dizer, você coloca a pessoa mais importante que você. Você não é primeiro. A pessoa é o seu próximo. Você faz dele, deseja para ele o que você desejaria para você. Você não ofende porque você não queria ser ofendido. E da mesma forma com Deus. Ele é o primeiro. Então, esse que é o verdadeiro amor. Você coloca-o como primeiro lugar. Você colocando Deus como primeiro lugar, isso é amor. Isso é que é verdadeiro amor. Mas isso só é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Do contrário. Deixa eu falar mais uma coisa sobre o amor. O apóstolo Paulo fala sobre o amor. Tem um capítulo que fala só sobre o amor. E lá no versículo 3, capítulo 13, versículo 13, diz assim:
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha que caridade, né? Que caridade. E ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Quer dizer, colocar toda a fortuna que uma pessoa tem para alimentar os pobres é uma atitude extremamente amorosa, né? De afeição, porque a pessoa tem pena, né? Do pobre, que é o melhor para o pobre. Então dá para o pobre, mas esse não é o sentimento de amor em relação a Deus, em relação ao fruto do Espírito Santo. Ele diz, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor. Ora, como que uma pessoa distribui toda a fortuna e entrega o corpo para ser queimado sem que pudesse manifestar o amor, né? O amor, digamos assim, afeição, amor do coração. Nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é sofredor. Quem ama, sofre. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor, porque ele é sofredor. O rei Davi diz lá no capítulo 86, que Deus é sofredor, e claro que ele é sofredor. Você que é mãe, que é pai, você ama os seus filhos, você é sofredor. Quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama o seu irmão, quem ama o seu marido, quem ama a sua mulher, quem ama é sofredor. Porque o sofredor, a pessoa que ama, está sujeito a sofrer o quê? Sofrer ingratidão, traição, sofrer afronta e ser caluniado. E ainda assim ela continua amando a pessoa. Isso é que é amor. Já pensou? Esse que é o verdadeiro amor que vem de Deus. O homem não tem esse amor. Só quando ele recebe o Espírito Santo, ele é capaz de sofrer por alguém, entender, ter paciência com alguém, né? Saber esperar. Então, é bem diferente o amor que o mundo fala do que a palavra de Deus diz. Então, o princípio do amor é esse. O amor é sofredor e ainda é benigno. O amor não é invejoso, não. O amor não trata com leviandade de qualquer maneira. O amor não se orgulha, não se ensoberbece. Então, o amor é algo sublime. É algo que só mesmo na definição feita nas Sagradas Escrituras pode exprimir o que é o amor. Deus é amor. Deus é amor. E por ser amor, ele quer o bem de todos. Todos. E quando uma pessoa tem alguma coisa contra alguém, algum ressentimento contra alguém, mostra que não tem amor. E quando uma pessoa ama, ou melhor, quer o bem de uma pessoa que nem tem contato pessoal, por exemplo, um estranho, por exemplo, uma pessoa estranha, foi acidentada e você vai lá ajudar aquela pessoa, tentar ajudar, e isso é amor. Você faz algo por ter interesse. Você faz por conta daquele sentimento de querer o bem da pessoa, do seu próximo, que é o amor que Deus quer que a gente também tenha para com o próximo. Quem ama a Deus é capaz de amar o próximo, ainda que o próximo seja estrangeiro, ainda que o próximo seja uma pessoa estranha, ela ama. Porque esta é a verdadeira cruz. O amor a Deus é a haste vertical. Primeiro você ama a Deus. Quando você o ama em primeiro lugar,
Então, a pessoa próxima a você, mais próxima a você, é também amada, que é o caso da esposa ou do marido. Então, há a cruz. A cruz que nós temos que carregar é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, a pessoa que estiver próxima da gente, né? Então, aí veja, você ela só faz bem, né? Benigno, só faz bem. Não tem inveja, não trata mal, né? Não abusa daquela pessoa e ainda ele se mantém sem ser assim orgulhoso. Ele fica sabendo que aquilo não vem dele, mas vem de Deus. Pois é. Então, vamos voltar aqui ao texto principal, que diz que o fruto do amor, ou o fruto do Espírito, o Espírito Santo, é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Enfim, tudo isso aí é de Deus, porque é o caráter de Deus. Quer dizer, é um todo, né, que faz a pessoa ser completa dentro de si. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, e há uma coisa que, enfim, a pessoa não pode se esquecer: quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. A função do batismo é do Senhor Jesus. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Então, se uma pessoa não crê no Senhor Jesus, ela nunca vai ser batizada com o Espírito Santo. Então, para que ela realmente seja batizada com o Espírito Santo, ela tem que recorrer àquele que batiza, que é o próprio Senhor Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, você tem que saber que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E somente depois que você recebe o batismo com o Espírito Santo, você está. Acabei de tomar o meu café da manhã, estou lavando roupa, gente, essa zoadinha é ali, ó, sempre sugando. Obrigada a vocês que gostam do meu conteúdo natural e original, simples e rústicos. Meus internautas nacionais e internacionais. Sejam todos abençoados na presença do Senhor. Amém. Tenham todos uma semana maravilhosa. E é isso aí. Um abraço para minhas irmãs lá no Valentina. Minha mãe está devendo uma visita. Estamos juntos e misturados. Valeu. Vamos ouvir a palavra de Deus e praticar, né? Meus amores internacionais e nacionais.